E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai, comentando tecnologia, a gente vai estar discutindo aí sobre organização e dicas dentro do Mac e do Windows também. Então vai ser um programa bem interessante, mais um programa aí do Canal Noticioso. Mais uma vez estou aqui com o Thiago de Araújo, que hoje vai ser quem vai tocar o programa aí, quem vai puxar aí para poder dar as principais dicas aí, tanto, né, do Windows aqui, e ele vai ficar mexendo com o Mac, porque vocês já sabem aí que ele tem essa fixação com produto da Apple. Então ele tá aí mais uma vez com essa vibe aí, né, Thiago? É isso aí. Obrigado primeiramente a todos estarem nos assistindo, né, acompanhando. Na verdade, são dicas que eu acho importantes para todo mundo, principalmente que migra, né, do Windows pro OS, pro Mac, tem algumas dúvidas, né? Afinal, são vários anos, né, condicionados ao Windows, então as pessoas às vezes têm muita dificuldade na transição. A gente brinca aqui entre os sistemas operacionais. É claro que eu tenho preferências com meus argumentos. Tenho as minhas preferências, né? São óbvias, né? Claro. A começar pela cor, né? É um cara que escolhe um Surface Bonina. Então, isso a gente precisa questionar. Isso foi uma fatalidade, eu peguei de um amigo. Exatamente. É uma fatalidade nesse caso, porque Bonina foi foda. Bonina foi lindo. Eu queria um pratinho, assim, não tão esse prata, né, jocoso da Mac, mas... Lindo. Mas o importante é o que está dentro, né, Rodrigo? Mas assim, lembrando que não tem o melhor sistema. É o que você se adequa melhor. Eu, na verdade, eu tenho até uma posição polêmica. Assim, o ideal é você ter os dois, como eu tenho. Eu tenho tanto o Windows quanto o Mac em função de várias coisas. Algumas plataformas na internet, como alguns bancos, sistemas públicos, eles não têm suporte para todos os sistemas operacionais. Então, é bom você ter os dois para você usufruir do melhor. Tem pontos negativos e positivos nos dois. Aqui a gente está para debater isso. E ver algumas dicas, né? Principalmente da transição do Windows para o Mac, que a maioria das pessoas, quando migram, tem alguns detalhezinhos que elas realmente têm dificuldade e a gente vai passear por elas hoje aqui. E vai servir também para quem vai voltar, porque acontece também, quem está no sistema iOS, resolver voltar para o Windows. Eu, em especial, até para poder justificar, eu acho legal, às vezes eu falo que, né, é feio, a cor é jocosa, só que o que acontece é o seguinte, a sensação que eu tenho, assim, não só no computador quanto no telefone, a gente já falou de telefone, a sensação que eu tenho é que o sistema da iOS é um sistema mais fechado e ele acaba por isso sendo mais estável e mais seguro, mas em contrapartida ele tem algumas limitações. É isso mesmo que você vê? Eu vejo assim, mas hoje com menos limitações. Na verdade, só pra gente exemplificar, a gente tem dois tipos, a gente tem o OS, né, e tem o iOS. Então a diferença é que o iOS são para os devices como o iPad, iPhone, e o OS são os sistemas operacionais dos computadores ou notebooks ou dos computadores de mesa, tá ok? Então, na verdade, hoje em dia, antigamente, 3 anos atrás, 4 anos atrás, você ainda tinha algumas limitações nesse sentido. Só que hoje, com a popularização, principalmente no Brasil, desses sistemas operacionais, você tem uma série de atualizações em que essas diferenças elas foram bem atenuadas, né? Então você hoje conversa com os dois sistemas com uma facilidade maior e você tem operações mais fáceis e intuitivas nos dois sistemas. Na verdade, um puxa o outro, né? Vai tudo caminhando. Vai caminhando junto. Essa sincronia que nós vamos falar aqui, as coisas estão caminhando muito para ter uma sincronia entre as coisas, para ninguém precisar ficar mexendo. Você ter essa coisa de ter alguma coisa no telefone ou fazer alguma coisa no telefone e não ter essa interação. A ideia hoje dos computadores, né? O sistema iOS ele já sincroniza tudo automaticamente. Você estava me explicando, você vai falar mais. Isso. Já no caso do Windows aqui e do Android, você usa esse tipo de sincronia através do Google, né, que faz a sincronia disso aí. Mas realmente no caso do Mac tem essa vantagem aí, porque ele me mostrou alguns detalhes. Você vai exemplificar? Eu vou exemplificar, igual eu falei. E os dois, engraçado, algumas atualizações que o Windows faz, às vezes a Apple acaba indo para a mesma direção, então você sempre tem algumas atitudes nos dois computadores são compatíveis. Nós vamos tentar exemplificar. Ok. E em último, no nosso programa hoje, a gente vai falar um pouquinho de organização digital. Como você coloca os seus arquivos, a melhor forma de organizar, que eu vejo que tem sido um problema, inclusive meu amigo Rodrigo, porque quando ele me mostrou a área de trabalho dele, né, eu fiquei bem espantado, assim, falei, Rodrigo, como você se acha aqui, né? Ele é super organizado para tudo na vida dele, mas digitalmente falando... Pode até dar uma mostrada aí, realmente é muito avacalhada a minha tela, porque eu no fundo, eu não tenho muita organização, assim, mas assim, eu acho que não é nem, até para ser justo, assim, com o sistema operacional, a avacalhação tá em mim, entendeu? Assim, eu saio salvando arquivo, tudo quanto é forma, você olha pra você ver o desktop dele, como é que é limpinho. É mais então, limpo, você percebe, né? assim,
aparecendo. Só tá com inscrito lá e tal, ainda não apareceu nada. Mas o dele não tem nada. O meu, assim, eu vou salvando documento e salvo, coloco o nome, aí tem assim, não sei o que 1, não sei o que 2, 3, 4, e aí eu já não sei, vira uma zona mesmo. Mas aí eu acho que é um problema mais. Eu que tenho essa avacalhação mesmo, eu tenho que resolver isso e eu quero aproveitar um pouco também desse programa pra ver se a minha vida começa a mudar pra eu poder encontrar as coisas. Verdade. Porque eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Porque eu não consigo organizar. Verdade. Então. Na verdade, não é só você. Eu, assim, os meus familiares, amigos, inclusive esse programa é dedicado a eles, né? Que realmente me ligam todos os dias pra eu dar aquele suporte. Eu adoro eles, mas realmente eu tô gravando os links pra poder falar isso apenas uma vez. Então eu vou mandar pra eles esses vídeos, pra gente poder até, né, conseguir ter uma vida melhor, né? Obrigado, viu, familiares e amigos, que agora eu vou poder trabalhar, né, Rodrigo? Um detalhe interessante que a gente não comentou ainda é o seguinte, ele falou do meu Bonina, do meu Bonininha aqui, a ideia desse notebook aqui da Microsoft era fazer exatamente uma linha para concorrer com essa linha da Apple. Os MacBooks, né? E brincadeiras à parte, é um super computador. Então, o Surface, que é esse que o Rodrigo tá, é lógico que o nosso vídeo aqui pode ser que alguém esteja vendo em uma outra época, mas nós estamos em dezembro de 2018. Isso. Então, esse é um Surface com uma configuração muito boa, né? Razoável. Assim, ele é um i5 com 8 GB de RAM, assim, não tem nada. Não, mas excelente, funciona super já bem. É HD SSD, então é super rápido. A limitação que eu acho desse Surface especial, eu não sei se e acho que não, mas no Mac não tem exatamente isso aqui, você não consegue aumentar nada. Porque ele é todo blindado. Ele é todo blindado. É uma tendência para os computadores serem menores. Sim. Eles têm feito esses dispositivos mais soldados à placa-mãe para justamente poder ter tamanho e peso, mas realmente você não pode fazer determinadas alterações. Você não pode fazer nenhum tipo de upgrade. Então, isso assim, é uma coisa... Se for falar desse computador, assim, o que eu não curti dele é exatamente essa história dele ter... Você não poder aumentar nada e tal. Ele tem algumas limitações nesse aspecto. Mas computadores com esse perfil, eles têm essa característica porque não teria como ser diferente. O meu, por exemplo, é um Mac Retina. Ele não é o mais novo, ele é de 2015, só que é um mega computador. Eu comprei ele fora, ele tem 16 GB de RAM, ele já tem a memória flash, né, de 512. Então isso também, gente, é uma coisa que interfere muito na velocidade. O tipo de HD, qual que é o armazenamento. Então se é o HD mecânico, se é o SSD, se é a memória flash ou se é o SSD M2 que eu coloquei no meu Windows e ficou assim maravilhoso. Então o Thiago também usa o Windows, né? Eu uso muito Windows. E tem muitas coisas que eu até prefiro no Windows do que o Mac. São poucas, na verdade, a maioria. Não, são bem poucas e eu vou exemplificar. Ele não vai falar aqui. Porque ele tá com essa coisa assim de o defensor, mas a verdade é que ele sabe que a vida é Não, assim, eu sou defensor do melhor sistema operacional. E hoje eu vejo que o Mac, o OS tá na frente pela simplicidade. Tem muita gente que acha que é complicado, mas é o contrário. Ele tem uma linguagem muito própria dele, os comandos, que aí depois que você pega, eu já utilizei, assim, igual eu te falei no último programa, 80 anos atrás, eu usava, assim, as coisas mudaram, Rodrigo. Na época você tinha aquele cabelo longo. Isso, aí na verdade tinha aquela chatice que nós já falamos nos outros programas. Isso mudou, mas já tá melhorando, né? Assim. Isso mudou. Vamos começar com as dicas? Eu acho assim, eu separei algumas dicas, lógico que não são todas, senão o nosso programa vai ficar extenso. E eu conversando aqui com o nosso amigo Gilberto, que é o nosso diretor aqui, eu pedi pra ele pra gente colocar algumas operações mais demoradas em links abaixo aqui no vídeo pra gente consultar com mais calma, pro nosso vídeo não ficar extenso, tá? Mas eu separei aqui, por exemplo, eu vou até mostrar aqui na câmera. Eu tenho que mostrar esse fisicamente, Gilberto, porque é o seguinte, tem muita dúvida que o pessoal tem, por exemplo, para a gente poder rolar o trackpad, né, que é do Mac. Você não tem o mouse, por exemplo, ele é substituído por vários gestos. Então, um dos que eu acho mais interessante é a rolagem de página. Então, se eu entrar aqui com os dois dedos? Com os dois dedos. Então, quando mas esse aqui é o mesmo jeito também. Exatamente o que eu ia falar. Depois que a Apple criou esse sistema, o Windows também adicionou isso, porque é uma coisa muito prática. Você está mexendo com o mouse aqui e se você quiser rolar a página para cima, você simplesmente coloca os dois dedos e você rola a página para cima e para baixo. Então isso é um dos movimentos, dentro de vários outros, que você pode fazer simplesmente com a quantidade de dedos, tá? Mas você faz a mesma coisa aqui. Isso. Tô brincando com você aqui, mas isso aí já é uma coisa oriunda, então, do sistema. Começou com o OS, mas o Windows adotou posteriormente e foi uma boa aquisição, porque isso realmente facilita a vida de todos. E para a gente poder selecionar, por exemplo, um texto, a gente vem aqui, por exemplo, com 3 dedos, tá? Então, com 3 dedos aqui, você seleciona o texto que você quer. Então, é uma coisa também que fica bem intuitiva e na hora de mexer fica bem fácil. Não, esse com 3 não dá, não. O Windows não tá. É um outro comando. Essa é a primeira dica com relação aos gestos, mas são vários gestos
e são gestos muito interessantes que eu acho que economizam muito Algum o nosso tempo. Gesto? Não, nenhum obsceno, por enquanto, né? Por enquanto, nenhum obsceno. Uma coisa legal, por exemplo, o Gilberto pode mostrar pra gente aí no computador, é a procura, a busca que a gente chama. Quando a gente aperta Command e espaço no Mac, você abre um busca que ele é bem intuitivo e você pode buscar arquivos. Qual que é o comando? É Command espaço, sei. Command vai ser aquela tecla... O Command é como se fosse substituir o Ctrl, embora ele também tenha um Ctrl, mas o Command é o mais usado no Mac como primeiro comando. Então, o Command espaço no Mac, você abre a busca e você pode colocar aqui um programa que você queira. Safari, por exemplo, que é o navegador, você clica nele e ele já está lá. Então, o Windows também tem essa mesma vibe. O Windows tem também o atalho. Você podia até fazer aí, Rodrigo, pra gente, para poder mostrar. Não vou fazer, não. Você não vai fazer, né? Não vou. Então você pode clicar com o botão direito no seu iniciar, né? Sei. Aí você acaba que você consegue... com o botão esquerdo, né? O esquerdo você tem o procura aí, né? Não, mas se clicar aqui agora, se eu estava falando brincando, se apertar essa tecla Windows aqui... E ela também sobe e você pode fazer a busca. Mas ele tem algum atalho, algum comando direto? Ele tem um atalho do Windows, só que o seu modo tá o clássico, então ele não deve atuar. É uma figura clássica, né? Então tá bom. Isso aí. Então essa dica é bacana, a busca, por exemplo, pelos arquivos, ela é bem funcional no Mac, no Windows também, a tendência é você ter Windows é uma coisa simples, também que você clica aqui sempre, o meu tá no modo clássico, igual ele falou, então ele não vai ter esses comandos, esses atalhos. Mas é simplesmente, é a coisa que todo mundo sabe, clicou aqui, aparece, a primeira coisa que aparece na base aqui, né, não vai mostrar na tela aí, é aquele quadradinho pra você poder digitar. Pesquisar. Pra você pesquisar. Digitou qualquer coisa, ele vai achar, localizar dentro do que você quer, né, coloquei central de segurança, por exemplo, só escrever qualquer coisa, ele vai mostrar exatamente a dica disso aí, entendeu? É muito simples, é mais ou menos a mesma ideia. Mesma ideia, tá? Uma outra dica bacana é a pré-visualização de arquivos. Então, se o Gilberto puder mostrar aqui, nós vamos ver que se a gente pegar um arquivo e apertar a tecla espaço, ele pré-visualiza o arquivo. Isso é uma coisa que não tem no Windows, que eu acho muito funcional. Quando você está procurando um arquivo, você pode passear aqui por vários tipos de visualizações, inclusive o modo galeria, mas quando você quer ver um arquivo que está listado, que está em lista, você só aperta o espaço nele, que ele faz um preview dele. E não tem esse atalho. Não tem. Eu, na verdade, Windows, pelo que vocês estão vendo aí, o Thiago vai ganhar hoje, porque, na verdade, ele é bem tendencioso. Não, é porque eu não uso essas coisas, né? Eu não uso esse detalhe, mas assim, ele me dá algumas dicas, igual aquele que a gente vai falar do ponto da setinha, que são realmente dicas que a gente acaba caindo na rotina. A nossa ideia aqui, nós estamos falando muitas coisas que vocês, às vezes, até já sabem. Mas assim, no meio dessas coisas que vocês já sabem, vão ter essa teclazinha que eu mexo com isso há anos, que é essa dica que nós vamos passar daqui a pouco, o Thiago me passou, eu achei super interessante. Mas continua raciocinando. Funcionais, né? Então, com o preview que a gente viu, é muito interessante. E tem um atalho que é muito conhecido no Windows, que é o Ctrl Alt Del, porque o Windows tem um problema de travar demais alguns programas, e o pessoal fala, Mac não trava. Mentira, de vez em quando ele congela alguns programas sim, e você tem o atalho similar no Mac, você tem que apertar Command, Option e ESC. Ele vai abrir uma lista de programas abertos que funcionam mais ou menos na mesma situação, que você pode fechar o programa que você quiser dentro desse atalho. Então, repetindo, o atalho vai ser Command, Option, ESC. Ele vai criar como se fosse o Ctrl Alt Del no vai ser esse Windows. Aqui, né, no Windows aqui, que você vem aqui, né, no gerenciador de tarefa aqui, ó. Ele vai mostrar aqui para você poder fechar os programinhas aqui. No caso aqui, o Chrome aqui, né? Que ele vai aparecer aqui. Se você finalizar ele vai fechar. Vou até pegar aqui, levar para baixo aqui. Se você finalizar ele vai fechar aqui, igual fechou o programa aqui agora. Exatamente. Então, o Ctrl Alt Del no Mac é similar, quer dizer, o Ctrl Alt Del no Windows é similar com Command e Option ESC. Dá uma travada, assim, às vezes as pessoas, isso parece uma bobagem, às vezes os usuários aí que já estão mais ambientados, eles já sabem isso, mas às vezes você tá com o computador, ele abriu um programa, tá naquela coisa, vai, não vai, se você apertar Ctrl Alt Del, você tem a opção de fechar esse programa e recomeçar. Né? Exatamente, sem essa é uma dica bacana. Parece para o usuário avançado, é uma coisa simples, esse programa, mas vão se perdendo. Isso, né? Esse programa é feito para os usuários que estão em transição, as pessoas que já sabem, evidentemente não vão aproveitar tanto. Mas às vezes tem algumas dicas que podem servir para todos, né? A gente vai jogando as maiores dúvidas, assim, pelo que o pessoal recorre a mim e os amigos, enfim, eu estou passando aqui o que é mais usual. Uma outra dica interessante é a captura de tela. É como se fosse o print do celular que hoje todo mundo usa, né?
Na última atualização, lembrando que eu estou usando aqui o Mojave, né? Que é o último sistema operacional. Eu tô em que é um muçulmano, inclusive. É o Mojave, ele é bravo, ele é todo escuro. Mojave, ele tem Mohamed e tal. Ele tem uma máscara escura muito bonita nesse sistema. E o Rodrigo está usando o Windows 10, já está atualizado. Nós estamos em dezembro de 2018, então são sistemas mais atualizados dessa época. Essa é uma outra coisa. E olha que eu sou um usuário... Eu me entendo como avançado. E o Thiago que gosta desses detalhezinhos, são dicas, assim, esse mesmo da captura de tela também é um barato. É um barato, é muito bom. Legal. Então. Na verdade, ele é tão importante que na última atualização do Windows, eles colocaram a ferramenta captura de tela já no menu iniciar, porque ele antigamente não era. Tá naquele modo convencional, né? No modo convencional, exatamente. Então, a captura de tela no Windows, você pode fazer aqui, vendo o computador do Rodrigo, a gente vê que ele abriu captura de tela. Se tiver alguma dúvida, é só você colocar no busca lá captura, ele já vai abrir Olha lá, você seleciona o que quer, por exemplo, você vê esse círculo perfeito aqui, olha lá, ele já marcou. A partir disso você pode vir e salvar. Isso é muito legal, isso parece uma bobagem. Mas você usa o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente usa isso. Você pode fazer dessa forma aqui, ou se não um novo aqui, ó, onde você vai pegar... eu não entendi esse modo atrás, viu, Thiago? Esse modo que você fala atrás, que ele salva o que está atrás. Se você tiver, de repente, duas janelas abertas, ele salva a que está atrás da sobreposta. Tá, beleza. Então aqui, ó, você pode aqui, ó, digamos aqui um telefone, ou alguma... Vamos pensar, muitas vezes você vê só uma outra dica que serve. Às vezes você vê uma promoção no site, de não sei o que lá, você quer printar a tela, você fica com esse captura de tela, eu coloquei ele na barrinha aqui embaixo do Windows, exatamente para poder... Toda hora a gente tem uma aplicaçãozinha com isso, é muito legal. Então é só para o pessoal não esquecer. Só ir no iniciar lá, para quem tá no modo clássico, já vai aparecer de cara. Já aparece. Para quem tá no modo convencional, que depois eu até vamos explicar o que é isso aqui, para o pessoal entender. Esse modo clássico e modo convencional. Que as pessoas podem vir e abrir essa ferramentazinha e tá copiando, que é esse print que a gente faz no celular a todo momento. Todo mundo está usando. Você pode selecionar partes pequenas, você pode selecionar a tela inteira, você tem várias opções. No Mac, eles abriram na última atualização, eles ampliaram um pouquinho desses atalhos, porque eles estão sendo muito usados, tanto nos telefones quanto nos computadores. Mas assim, fora essa coisa de pegar os dados, assim, fala uma dica, assim, que você usa muito essa coisa de captura, porque eu sou fiote ainda. A captura é o seguinte, eu uso, você fala de aplicação... De aplicação dela, você usa ela para salvar, igual eu falei aqui, uma página, uma página, às vezes você tem um comprovante de pagamento, alguns bancos já têm o recurso de salvar, mas às vezes você quer printar só a parte da tela para poder enviar por WhatsApp, por e-mail, então você pode fazer. Não é muito bom, por exemplo, o próprio Itaú mesmo tem uma coisa que você tem que exportar. Já tem para salvar. Então, mas eu acho enjoado, você pode vir... Esse é mais rápido, esse é mais rápido. Às vezes você quer pegar uma coisa que tem no seu computador naquela hora para mandar aquele print, eu acho que é igual no celular, ele é bem funcional. No Mac, Gilberto, se você puder mostrar aqui no computador, a gente vai ter o seguinte, o atalho vai ser, você tem Command Shift 3, que você seleciona, ele já até tirou uma foto da tela, ele já está na minha área de trabalho, a foto inteira do desktop. Você tem o Command Shift 4, que ele aparece uma cruzinha, que eu vou selecionar, por exemplo, aqui, ó. Se eu selecionar só essa área aqui, ele também vai tirar e vai gerar um arquivo aqui que ele tá aqui para poder editar, tá vendo? Sim. Você selecionou só uma parte. Agora, se você colocar o Command Shift 5, ele abre uma barra de opções que tem todas elas juntas. Então, você pode selecionar página inteira, só a tela da internet que você quer, só alguns pedaços, e tem várias opções dentro do Captura. Então, isso é que é bacana no Mac, ele tornou bem mais simples e mais nativo, que ele já vem no sistema, essa forma de captura. Então, realmente, fica muito bacana a gente usar nos dois sistemas. É muito interessante, eu não sei se vocês estão percebendo, por exemplo, eu, embora já disse, sou um usuário avançado, eu não costumo ficar muito nesse trem de esses atalhos, esses macetinhos, eles assim, a gente pensa que não, ajuda muito. Então assim, é importante de repente até fazer uma anotação, né? Do que você usa mais, né? Do que você usa mais, pra você não esquecer esses atalhos, exatamente. Às vezes exatamente. Vamos lá. O multitasking também é uma outra dica muito bacana, que é uma das coisas que eu acho que é melhor no Windows do que no Mac. O que acontece? Quando você abre dois arquivos, se a gente puder ver no meu computador, como é que você faz isso? Você coloca, aqui você tem nesse botão verde, porque sempre os botões no Mac são do lado esquerdo. Se você apertar na parte superior, porque não está aparecendo ali por causa do código. Isso, exatamente. Se você apertar e segurar, ele vai dividir a tela e colocar sempre no lado esquerdo algum tipo de programa. Se você colocar e abrir um outro programa, vou abrir o Word, por exemplo, tá, gente? Se você colocar então, por exemplo, o Word, você pode apertar e segurar o verde, que é o maximizar, ele vai determinar que ele fique em qualquer lado que você queira, e aqui do lado direito você coloca
uma janela do lado da outra em que as duas podem interagir. Isso é muito bacana porque você pode copiar uma coisa, copiar em outra e você trabalha isso de uma forma mais dinâmica. Sim. No Windows é muito mais fácil. Então no Windows, essa tecla Windows, quando você aperta a tecla Windows e acerta para a esquerda ou para a direita, ele já posiciona aonde você quer. Ah lá, você põe aqui, ele já divide a página. Ele já divide a página. E você, quando abre o outro programa, você também da mesma forma. O e-mail aqui, por exemplo, ele tá abrindo o e-mail por cima aí, só para você poder entender, porque a tela é muito grande, ele captura só um pedaço dela, só para você poder entender. Aí você vai clicar de novo no negócio. E ele já dividiu e fez a mesma coisa. Exatamente. Então, aí não aparece para vocês, né, Rodrigo? Porque ele tá um pouquinho mais com um zoom na tela. Isso. Mas ele tá dividido pela metade com os dois aplicativos em que você pode trabalhar junto. Exatamente. Isso é muito prático, é um negócio muito fácil. Então, só para relembrar aqui, ó, é aquele símbolozinho que tem do Windows, é a setinha mesmo, aquela setinha que tem, né? Tanto tem ela para cima, para baixo e para os lados. É a setinha pro lado. Você vai escolher o lado, a tela vai ficar aberta nesse lado. Eu achei muito legal isso. Isso a gente usa toda hora. Sim, muito bacana. É verdade. Então agora a gente vai falar agora sobre as questões do Office, porque eu acho que o Office aí tem a ver com a nuvem que depois nós vamos falar no sistema organizacional digital dos nossos computadores. O Office, gente, a gente até falou no outro programa sobre como os preços estão mais acessíveis e eu faço questão dos programas legais hoje eu comprar. Não porque a gente tem dinheiro sobrando, não é isso. Mas são programas que têm um custo-benefício hoje bons. Por exemplo... São mais baratos, né? Antigamente era muito caro, né? Antigamente era R$1.200, R$2.000. Hoje o Office anual, ele tá R$299. E você pode distribuí-lo em 5 computadores e 5 smartphones diferentes. Ou seja, você pode pegar... São 10 devices, sendo 5 computadores e 5 iPads ou 5 iPhones. Mas dá para você, no seu caso, você divide com a sua família? Eu divido com o meu cunhado, o André, que inclusive ele sempre paga e não me deixa pagar aqui, que esse cunhado é bom, né, Rodrigo? Um abraço para ele. Nos patrocina aqui. Ou uma outra cunhada sua, né? Para poder ser mais fácil, né? É bom demais. Mas você pode dividir em até 5 pessoas, porque você pode colocar em 5 computadores. 60 conto por ano. Por ano. Eu acho super válido para um pacote que é o que a gente mais usa, que é o Excel, é o Word, que também a gente usa no Mac, inclusive, né? O Outlook, eu também uso o Outlook. Então, você pode ter esse sistema pago e parar de ter isso pirateado, né? E ele tem com isso também... Não, eu tenho já o original, né? Eu sou um cara internacional, então eu tenho já ele original. Mas assim, vale a pena, sim, porque vale a pena. E aí você com isso ainda vem o pacote e o OneDrive ainda. Esse é o legal. Quando você assina o Word 365, a gente não ganha nada para falar isso não, viu, Rodrigo? A gente não é propaganda. Estão merecendo, Estão merecendo, né? Contatos comerciais a gente sabe, né? Bem-vindo. Isso aí. Só que quando você faz essa assinatura anual, além de distribuir entre 5 computadores, você ainda ganha 5 contas para você ter 1 tera de nuvem para cada conta. Ou seja, você tem 1000 gigas, gente, de nuvem. Isso é muita coisa. E vai funcionar para o nosso sistema de organização que a gente vai falar mais pra frente. Basicamente, só para recapitular, esse pacote mesmo do Office, eu acho que é muito importante. Por exemplo, todo mundo escreve alguma coisa e já tem, inclusive, essa atualização de ortográfica, né? Já tem tudo. É uma coisa que vai saindo. Hoje em dia, inclusive, não é só aquela coisa da palavra errada. Ele tem uma coisa de concordância que ele fica já te ajudando o tempo todo. Então, assim, é muito legal o Office. O Excel, a gente não precisa nem falar, né? A vida não tem sentido sem Excel. A verdade é essa. Como é que você vai fazer o planejamento da sua vida se é uma ferramenta igual ao Excel? Então, assim, essas ferramentas eu acho que sim, 60 conto por ano é um preço justo para você estar assim, sempre atualizado. No meu caso, eu uso o Office, eu uso o Word, uso o Excel e uso o Outlook. Então, assim, eu acho que é fundamental. Eu não uso o OneDrive, né? Nós vamos falar sobre isso, eu não uso. Mas eu acho muito legal, assim. Eu acho que vale a pena, sim. Exatamente. E a gente mudar aquela cultura de pagamento, igual a gente falou no outro programa. Alguns programas, eles merecem o pagamento, porque eles têm um custo-benefício bom. E a gente fazendo isso, a gente... É uma assinatura, na verdade. Exatamente. Hoje você nem compra mais o programa, hoje você assina. Você assina durante um ano. Ele é anual esse valor, tá ok? Então, essa foi a parte das dicas. Eu acho que são dicas muito importantes. Tem o delete também do Mac, porque o Mac ele só tem uma tecla delete. Então, no Windows ele tem o backspace e tem o delete. E uma dica legal é quando você quiser fazer... Eu vou abrir aqui o Word, por exemplo. O Gilberto, se puder mostrar pra gente. Eu vou escrever um texto. Se eu apertar o delete, qualquer texto, se eu apertar o delete do Mac, ele vai
fazer como se fosse a função do backspace. Sim. Se você quiser a função do delete, como ele não tem o botão nativo delete, você tem que apertar no Mac o botão. Não tem botão delete? Não tem, mas você aperta o botão função delete. Aí ele deleta igual como se fosse o botão delete. Então essa é uma dica também para quem está iniciando o sistema Mac, que muita gente não sabe, então isso é bem bacana também, que é o botão delete e função delete. Ok? Vamos fazer o seguinte, o programa já está um pouco longo, vamos fazer um intervalozinho e a gente volta daqui a pouquinho, beleza?